Sou o Cris Cornell, estou aqui com o Pedro Darré. Ele é Customer Facing Enablement Expert na Infobip, uma empresa global super legal. E a gente vai bater um papo aqui super descontraído sobre Sales Enablement, experiência, carreira. Pedro, super bem-vindo. Bom que você topou bater esse papo com a gente. Vou te passar a palavra se você quiser se apresentar brevemente, fazer um overview da Infobip e também já emendar um pouquinho na tua jornada, como é que você chegou onde você está hoje. Fica à vontade, bem-vindo. Show, obrigado Cris, obrigado pessoal da CallRocks pelo convite. A gente já conversou em outras oportunidades, sempre foi uma troca legal, então acho que tem tudo para dar certo, para ajudar quem quer que esteja ouvindo. Como o Cris falou, hoje eu tenho como posição essa de Customer Facing Enablement, que é um nome fancy, né, um nome mais chiquetoso assim para Sales Enablement, mas como a empresa é global e a gente começou isso lá no HQ que fica na Croácia, e o nosso foco não é só o time de vendas, mas sim todo mundo que esteja em frente ao cliente, ali desde engenheiros de pré-vendas, o pessoal de Customer Success e até mesmo suporte, eles acharam por bem colocar Customer Facing, né? Esse, na verdade, vai ser o meu 10º ano na empresa, então eu já sou bem macaco velho, no português, claro, mas como Enablement Expert, eu levo já 2 anos e meio, quase, e essa transição de vendas e liderança de vendas para Enablement veio de maneira bem orgânica, assim, Cris. A gente até comentou antes, mas eu comecei na Infobip como basicamente um SDR, BDR, e aí com o tempo, né, e a performance, eu fui mudando de posição, virei pleno, sênior, aí eu fui convidado pela empresa para ser líder de equipe de vendas, e acabei viajando para isso, e foi bem legal, só que quando eu voltei para o Brasil como expert ou como account executive, o nome chique também, eu comecei a procurar um pouquinho mais sobre enablement, porque eu vi que era uma deficiência tanto minha, que eu precisava aprender, mas precisava de um guia, né, de um mentor ou algo, e também na empresa. E, coincidentemente, eles lançaram esse departamento desde lá do nosso HQ e me convidaram para fazer parte do lançamento dele, ou seja, estabelecer o time e os projetos nas Américas. Então, desde o Canadá até a Argentina, eu comecei trabalhando com toda essa audiência. Só que hoje o meu foco é específico na parte de América do Norte. Então, hoje o meu público-alvo está no Canadá e nos Estados Unidos para a gente, né? E antes da Infobip, eu trabalhava em agências de marketing, trabalhava, sei lá, como professor de inglês, um monte de coisa que tinha a ver mais com publicidade do que com venda. Acabei entrando por coincidência e tomei gosto. Legal, pô, muito massa, muito bacana. Uma jornada muito, muito legal, assim, né? Até depois comentar um pouquinho daquela tua filosofia, né? Você passou por várias posições, assim, muito por ter controle da carreira, né? Buscar desafios, não ficar na zona de conforto. Cara, acho que isso é bem bacana. Isso aí, a gente até trocou uma ideia sobre isso. Eu tenho para mim como uma filosofia própria de que eu preciso mudar, seja dentro da empresa ou mudar de empresa, a cada 2 anos, 2 anos e meio. Porque eu acho que esse é o período ideal para alguém alcançar assim, um platô de performance, de boa performance. Porque nos primeiros 6 meses você ainda está meio, né? Vamos ser bem sinceros, meio perdido, aprendendo muita coisa. A partir do 5º, 6º mês, aí você começa a entregar resultado, né? Começa a planejar para o próximo período. Aí depois de 1 ano você atinge, eu acho que a maturidade na maioria dos cargos de vendas, por exemplo, ou desenvolvimento de negócio. E aí pelo outro ano você entrega, mete pau, e aí tem que mudar. Esse lance do controle pela carreira é bem curioso também, porque eu acho que é uma coisa que eu falo até hoje nos treinamentos, né, em todos os projetos de enablement, que a gente precisa entender o enablement como uma educação, como um curso, como uma graduação, algo, porque é um investimento, tanto pessoal quanto profissional. Então eu acho que a gente precisa ver toda a iniciativa de enablement como sendo algo para a carreira das pessoas e não necessariamente para as empresas. Então é um investimento da empresa ter alguém de enablement que esteja aí disponível, interessado em mostrar algumas coisas. Porque quem vai decidir sobre a própria carreira é o funcionário, né? É o profissional. Então, se ele treina bastante, ele está usando recursos da empresa para o próprio bem, no final das contas. Então, acho que verdade. é interessante a gente pensar nisso, porque ninguém sabe o dia de manhã. E a gente está em
pleno 2023, onde as coisas estão bem mexidas aí no mundo de tecnologia, né? Então, Sim, não, concordo. É um presente, né, da empresa conseguir poder investir e, enfim, aproveitar isso, como você falou, né, pessoal e profissionalmente. E até sobre 2023, depois acho que é legal a gente tocar nesse assunto, acho que tem bastante coisa para a gente falar, bastante gente de tecnologia nos ouvindo, acho que faz bastante sentido a gente, enfim, entrar nesse tema com mais profundidade depois. E Pedro, cara, dá um overview assim para a gente um pouco do tamanho do time que você gerencia agora, um pouco das responsabilidades que você tem, né? Acho que dentro de enablement, às vezes a gente coloca tudo num guarda-chuva só, mas acho que é legal você compartilhar, assim, como que vocês quebram aí, né? Onboarding, upskilling e por aí vai, né? Product enablement, service enablement, enfim, acho que contar um pouco isso é bem legal para empresas do Brasil de tecnologia que estão show. investindo em enablement. Cara, com todo prazer, na verdade, só para dar um contexto do que a Infobip faz, nós somos uma empresa que fica no meio entre outras empresas e os seus usuários e a gente oferece soluções de engajamento. Seja para você mandar um SMS, né, para a empresa mandar um SMS, ou para verificar a identidade de alguém, ou para enviar uma mensagem de voz, ou estabelecer um contact center digital, né, ou desenhar um chatbot. A gente oferece essa plataforma que é compreensiva, né, seria uma única plataforma com vários módulos, né, desde gestão de contatos e data management, até automação de fluxos de marketing, jornada do cliente, o chatbot, através de múltiplos canais. Então, você pode imaginar que é uma empresa que já está há uns 15 anos no mercado, então tem gente pra caramba no mundo. Hoje são 4 mil funcionários, mais ou menos, um pouquinho mais de 4 mil. Nos últimos 2 anos, rolaram várias rodadas de aquisição por parte da Infobip de outras empresas no mundo. Então, aí que a gente começou a expandir para alguns países. E dentro do time de enablement, que saiu inicialmente na estrutura de receita, de revenue, que a gente chama, que é o time responsável pelas vendas e manutenção das contas, a gente é uma mistura de enablement de vendas e enablement de produtos. Então, embaixo desse guarda-chuva de enablement a nível global, a gente tem o CFE, que é onde eu sou, né, o Customer Face Enablement, responsável pelo onboarding de funcionários novos, a identificação de gaps de conhecimento, essa parte de upskilling, treinar habilidades, metodologia de vendas. Tem o pessoal de Service Enablement, que na verdade é o time responsável por treinar o nosso time de vendas em produto exclusivamente. E além disso tem o time de Learning and Development, um monte de coisa em inglês, mas está todo mundo acostumado a trabalhar com tecnologia, que é o time que fica embaixo dos recursos humanos, que ele trabalha mais com a parte de soft skills, liderança, né? A parte de habilidades mais interpessoais. Então, o que a gente faz no processo de onboarding e também de upskilling é juntar essas 3 forças. Porque a gente sabe que o time de vendas, mais especificamente, e de engenharia de pré-vendas, precisa desse suporte mais, vamos botar assim, geral, né? mais completo. Então, basicamente, o que a gente oferece é o treinamento de produto com o pessoal de services, o treinamento de soft skills com os do RH, e comigo e com o pessoal do meu time na América do Norte e América Latina, é o treinamento de habilidades de venda. Então, a gente fala sobre metodologias de qualificação, de descoberta, né, negociação, fechamento, precificação, né, gerenciamento de objeções, tudo que compreende uma jornada de vendas, né? Desde do lead até você virar uma oportunidade, um cliente pagante, né? Então, dentro desse escopo de enablement na Infobip, hoje são mais de 30 pessoas, em geral, no mundo, que cuidam das Américas. Sou eu e mais 2 colegas, um responsável pelo mercado brasileiro, que fala, né, que dá os treinamentos em português, o time, né, regionaliza basicamente também o que vem de fora. Tem uma companheira que fala, que é responsável pelo mercado de fala hispânica, né? São os países de habla hispana. E eu, que na verdade gerenciei por algum tempo também a América Latina, mas hoje estou focado em América do Norte, né? E na verdade eu já começo falando que é um puta de um desafio, né, Cris? Porque
na verdade, nesse nosso novo jeito de trabalhar, ou que veio para ficar, que é o trabalho remoto, o trabalho híbrido, a gente sabe que o enablement também sofreu uma porrada, porque é muito difícil você tanto engajar quanto mostrar que funciona algo que você não tenha contato direto com as pessoas. Então, mais para frente, a gente pode até falar de, né, que tecnologia que a gente usa, que tipo de sistema, né, onde que entra um sistema de gerenciamento de aprendizado, né, um LMS, e outras de assistência, como a própria Callrocks. Então, é mais ou menos isso que funciona hoje. O meu público-alvo são um pouco menos de 100 pessoas, certo? Que eu tenho contato diário, ou que tem esses treinamentos que eu dou, as sessões que a gente fala individuais, né, one-on-one, que chega muito perto de um coaching, mas, porra, os caras na internet conseguiram estragar o conceito de coaching. Aí eu nem falo muito, mas é isso aí. Legal, não, verdade. A gente fala sales coaching, peraí, puta, isso aí não funciona. Muito legal, Pedro. Cara, acho que seria bacana, assim, até depois já conectar com essa questão de tecnologia, ferramenta, como que foi essa jornada de amadurecimento do Sales Enablement na Infobip, porque eu acho que é uma jornada de amadurecimento que empresas muito menores estão começando agora. Porque a Infobip tem 15 anos, mas começou Enablement muito depois. E você viveu, né, essa questão de vender a ideia para a gestão, vender para os vendedores, e amadurecendo, botando tecnologia. Acho que você conseguiu destacar, assim, como é que foi esse amadurecimento, prova de valor, comprovação de resultado. Sim. Enfim, acho que é bem legal esse tema. Cara, eu acho que, e na real concordo, é bem legal porque também não foi muito fácil. Eu acho que nenhuma empresa que já está no mercado ou que tem o setor de vendas já desenvolvido, para lançar enablement não é tão fácil quanto parece, né? Não é só colocar alguém que manja muito ou obrigar todo mundo a ser, né, a estudar, a aprender, mas ter um alinhamento com a liderança de vendas, porque desde o início a gente tinha um patrocinador, né? A gente fala sponsor em inglês, mas é basicamente uma ou mais pessoas do nível executivo da empresa que compraram a ideia e falaram, cara, a empresa cresceu muito de maneira orgânica, né? Porque as soluções são boas, o mercado também estava aquecido, né? A gente entregava o serviço e tal. Mas agora é hora da gente dar uma pausa e pensar como que a gente pode tornar isso exponencial, mas dirigido, né? Então, eu acho que o primeiro passo é entender que existe essa diferença entre o que é o crescimento orgânico de uma empresa, de um time de vendas e resultados, e o que tem que ser manipulado, né? O que você tem que pegar realmente na mão e falar, cara, vamos crescer com estratégia, com a parte de planejamento, né? E gerenciamento de pipeline e tudo isso. Então, o primeiro passo foi esse, identificar essa diferença no nosso crescimento e aí focar naquilo que pode ser controlado. Então, a parte de enablement começou, o primeiro projeto, a primeira iniciativa foi desenhar um processo de onboarding de verdade, cara. Porque antes o que acontecia é que cada líder de equipe ou cada companheiro, né, se juntava ali com o RH e a gente fazia um processo que era eficiente até certo ponto, mas depois que passou alguns meses a gente começou a perceber que o pessoal ou tinha um turnover muito alto ou acabavam precisando de mais treinamento depois. Então o primeiro projeto foi desenhar esse onboarding e aí veio a tal da Covid. Então, o onboarding inicialmente que a gente tinha desenhado era o que nós chamamos de Academy, que são 2 semanas em loco, né? A gente traz especialistas ali da região e dá o treinamento para o pessoal novo durante 2 semanas, intenso. E agora a gente teve que correr atrás de um sistema de gerenciamento, né? de aprendizados, LMS, né? Para a gente conseguir criar cursos online. Então, a gente aprendeu a mexer no software, a fazer o design instrucional ou educacional, né, que são os termos que todo mundo está em enablement vai manjar em algum momento. Como que você desenha e entrega um conteúdo online 100% virtual, mas também como você mede. Então esse foi o primeiro grande desafio da gente se adaptar, porque estava todo mundo muito acostumado a ter reunião ao vivo, a ter treinamento ao vivo, a pegar a caneta, a fazer as coisas, né, junto. Então, você encontrar um sistema que se adequa à realidade e que pode entregar essas funcionalidades também seria a segunda parte, né? Você encontrar como que a tecnologia ajuda a visão. Então, primeiro, separar
que pode crescer sozinho, o que precisa dar uma mão, escolher a tecnologia que vai ajudar, e aí começar a contratar o pessoal que tenha experiência. E quando eu falo experiência, não é só dentro da empresa. O meu caso foi específico, que eu tinha experiência de vendas, de gestão de pessoas e na empresa. Mas alguns dos outros colegas dentro de Enablement tinham muita experiência com a própria parte de mentoria ou de coaching, né, de carreira. Então foi legal que todo mundo teve que aprender muita coisa junto. E eu acho que o lance do Enablement ele só vai dar certo, cara. Talvez eu fale isso, fica meio estranho, mas eu acho que só vai dar certo se as pessoas envolvidas forem suficientemente autônomas, ou seja, proativo, de pegar o negócio e fazer acontecer, porque essa aceitação do time de vendas, ela nunca vai ser fácil, porque a gente está falando para pessoas que já fazem isso há alguns anos e fazem muito bem ou precisam melhorar, mas a gente está falando que alguma coisa tem que mudar. Esse é o discurso do Enablement, né? Tipo, vamos manter o que está funcionando, mas vamos adicionar alguma coisinha nova. E, cara, você mudar o pensamento de pessoas em vendas, então a maioria dos de Enablement já foram de vendas, a gente pode falar com o coração aberto. É cabeça dura. Porra, estou entregando meu KPI, eu estou trazendo a receita, o lucro, novos clientes e tal, por que tá vindo um cara agora para me falar sobre como fazer perguntas certas, né, numa Discovery? Então eu acho que isso volta para o primeiro ponto. Tem que ter um patrocinador que seja algo que venha também de cima, né, para eles entenderem que é uma nova cultura. Porque se isso não acontece, você iniciar projetos, convidar o pessoal para treinamento e depois medir a eficiência disso, os resultados, fica super difícil. Então, nessa jornada toda, acho que o ponto mais difícil foi a gente conseguir se alinhar com as regiões, com as lideranças locais. Então, cara, para a Europa, lá de onde veio a ideia inicial, show, vamos todo mundo fazer, tal, é tudo muito lindo. E aí você vem para o Brasil, ou como eu comecei a fazer com a Argentina, Chile, México, Colômbia e tal, o pessoal fica assim, cara, beleza, mas quem que é você? Né? Né? E não é uma posição de dar carteirada, né, Cris? Tipo, eu vou chegar pro cara e falar assim, porra, porque eu já vendi X milhões de dólares para bancos aqui no Brasil. Tudo bem, isso te dá um respaldo, mas eu acho que é por isso que as pessoas que normalmente entram em Enablement são aquelas que realmente estão genuinamente preocupadas com o desenvolvimento das pessoas, né? Senão, também não dá liga. Né? E acho que tem um outro ponto que você comentou, assim, até a primeira etapa ali que você falou do onboard, né? Foi o primeiro projeto de reestruturar. Eu acho que é o primeiro contato, né, do vendedor, e a senioridade dessa pessoa de enablement, eu acho que ela conta muito, né? Acho que no caso de vocês, né, que você conhecia muito bem o produto, sabia vender, enfim, acho que isso contribuiu muito, né, para você ganhar esse respeito, enfim. E ainda, né, plus isso, eu vejo que como a Infobip é um business que atende clientes enterprise, você tem clientes, vendedores enterprise, clientes enterprise, né, então acho que isso são cargas ainda mais desafiadoras, né? Então, claro. São pessoas que sabem vender, são pessoas experientes, né? E como é que você sobe a barra, né? Acho que é um pouco que você falou de, né, ter esse tato ali para conseguir convencer e vender as ideias de enablement. Até porque eu acho que quando a gente fala assim, porra, o cara tem que botar a mão na massa sendo enablement, é porque até ele existir, até o processo de enablement, o onboarding, os treinamentos, o acompanhamento, até ele existir, ninguém acha que precisa, né? Porque tá tudo muito bem, às vezes o líder é um bom líder, então ele dá o feedback, o feed forward lá que os caras falam, né? Ele consegue melhorar alguns pontos, mas é como qualquer outra profissão, né, Cris? A venda. Tipo, ela não, eu acho que o prestígio que vendas tinha há alguns anos, ele foi se perdendo porque mudou o perfil das pessoas, o perfil das empresas, veio a tecnologia, mas ele tem voltado. Principalmente com tanto de tecnologia disponível, com o chat GPT aí, fazendo e-mail de cold call, fazendo cold email, script de cold call e tal. Cada vez mais a gente precisa de pessoas humanas que conheçam do negócio, conheçam de metodologia, conheçam de comportamento humano. Então, o Enablement, acho que ele veio para ficar como um departamento, como um jeito de trabalhar.
Mas se um recado que eu posso dar e que eu sempre gosto de dar para quem trabalha com vendas hoje e não tem enablement, cara, começa. Você sendo vendedor, o enablement não é só você desenhar um projeto, um treinamento e dar e depois fazer o follow-up com missões ou tarefas online e tal, mas é tipo você sentar com o teu time e conversar, cara, como é que a gente pode melhorar? Ah, eu vi um vídeo que um maluco falou sobre spin selling. Ah, eu vi esse daqui que fala sobre MadPeak. Cara, vamos tentar fazer alguma coisa aqui diferente? Então sempre vai partir, sempre deveria partir do próprio vendedor, que acende uma luzinha amarela lá e fala assim, cara, sim, eu estou vendendo, mas eu preciso de mais bônus. Eu quero mais comissão. Então, como que dá para fazer isso? É só mudando, né? Não, faz todo sentido, e até mesmo numa empresa que tem enablement, né, esse papel desses vendedores com coachability é fundamental, porque o enablement ele tem que ser munido ali de ideias e dores, olha, essa metodologia eu acho que funciona no nosso caso, enablement, me ajuda a escalar, né, acho que é um pouco, enablement está ali para disseminar, né, e não ser o originador de tudo. Com certeza. E é legal separar também as coisas, né, Cris? Assim, quando a gente fala de enablement sendo essa grande escala, né, esse grande departamento, é importante todo mundo que está começando ou que já trabalha com enablement também separar os tipos de enablement, né, os tipos de habilitação, sei lá como é que fala em português. Né? Seja ele, cara, vamos treinar o time de vendas em metodologias, em processos, ou a gente vai treinar em relação ao sistema que os caras usam. Ah, vou treinar o cara no nosso CRM. Vou treinar o cara para usar o sistema de automação de marketing ou o sistema de outreach, né, de mandar e-mail e tal para prospectar. Outro vamos treinar e vamos habilitar a galera em produto, no que é que a gente vende. E um outro cara, vamos preparar as pessoas para as posições delas. Né? Porque quando você treina um Account Executive Enterprise, que você falou, que é o cara que vende para banco, vende para rede de varejo, né, empresas de tecnologia grandes, a abordagem e a discussão é diferente de quando você traz para o negócio um SDR, um BDR, que precisa de outras visões, às vezes é a primeira vez que está vendo muita coisa. Né? Então, o nível de senioridade de quem a gente conversa é mais importante do que o enablement em si, né? A gente se adaptar. Muito bom. Cara, como que entram os dados nessa história, assim, nesse sentido de provar resultado, de identificar gargalo? Assim, conta um pouquinho na Infobip especificamente, assim, você é muito próximo de seus ops, você mesmo que assume esse guarda-chuva de dados, como que é essa parte? E como é que foi evoluindo também, né? Porque foi uma jornada de 9 anos aí, né? E na verdade, esse foi um dos grandes desafios, e tem sido um dos grandes desafios do enablement, porque a gente também não pode ser hipócrita e achar, cara, é um negócio fácil de medir. Não é. Não é fácil porque a gente está falando de comportamento, né? A gente está falando de adequação, está falando de novas maneiras de trabalhar. E sempre quando tem esse tipo de impacto, a metrificação ela fica difícil, né? Eu acho que a gente dá para os vendedores, para a equipe de vendas, o acesso à informação e deixá-los mais preparados, que isso é o enablement, deixá-los mais preparados, não necessariamente significa que os caras vão vender mais. Significa que a gente está dando uma igualdade de oportunidade para todo mundo. Né? A gente está nivelando os caras e colocando a barra para cima. Se eles vão pegar isso e aplicar, aí é que entra de novo o alinhamento com a liderança. O responsável por fazer o enablement, por entregar o conteúdo, o treinamento, é o time de enablement. Mas a aplicação do conteúdo é da liderança de vendas. Então, eu não tenho alcance suficiente para fazer o one-on-one com 100 pessoas na América do Norte. Né? Todas elas têm os seus líderes de equipe que precisam chegar e perguntar, olha, você recebeu o treinamento tal sobre o, sei lá, Salesforce. Né? Como é que você está aplicando isso daqui? Você recebeu um treinamento sobre pipeline management. Como é que a gente faz o forecasting? Como é que você cria o teu pipeline? O que você está fazendo? Então, eu parto primeiro desse princípio. Né? A gente precisa ter esse alinhamento antes de definir KPI. Aí eu acho que a gente tem 2 KPIs dentro de enablement. Um é o subjetivo, né?
que seria uma pesquisa de satisfação, por exemplo, ou um CSAT, ou um NPS, ou algo do tipo, para a gente saber se está sendo útil junto ao público. Então, é pedir para os vendedores passar o feedback, né? E assim vai. Outro tema que também é subjetivo que a gente pode medir, na verdade, é a taxa de turnover, ou taxa de satisfação com a empresa. Então, um alinhamento, além da liderança de vendas, é também com o RH, para a gente saber, cara, beleza, ele fez um onboarding durante 30, 45 dias, o cara resolveu sair, ou a gente resolveu demitir o cara, ou nós estamos conseguindo criar esse ambiente mais propício às vendas. Aí, entrando em métrica, eu sou fã e tentei aplicar, e ainda está meio que assim, do Sales Velocity. Eu não sei se você está familiarizado ou se o pessoal que está escutando, mas depois, para a gente dar uma pesquisada, Sales Velocity, na verdade, é uma métrica bastante usada pelo pessoal de Sales Operations para medir quanto que cada vendedor traz de dinheiro por dia. Então, é basicamente uma métrica que mostra o quão eficiente ou quanto de valor cada vendedor tem. E, velho, e não é que nós trabalhamos em uma indústria como a de tecnologia ou uma empresa em que a cultura é muito tipo, cara, vamos meter o pau e tal, mas é importante para o próprio vendedor, e aí a gente entra de novo no lance da carreira, entender o quão valioso ele é. Eu sempre falo isso para os vendedores. Cara, você precisa ser dono da sua performance. Você vai usar todo mundo, vai usar a tecnologia, vai usar o enablement e tal, para melhorá-la, né? Mas você precisa entender quanto que você vende. Então, basicamente, o Sales Velocity é uma fórmula que o resultado é esse valor de dinheiro por dia, mas basicamente o que ele mede é o ticket médio de cada venda, o tempo para fechar, o número de oportunidades que a pessoa tem aberta e qual que é o win rate, né? A taxa de vitória de cada deal. Então, ele pega e na parte de cima ele multiplica o número de oportunidades pelo average deal, pelo win rate, e divide pelo tempo do ciclo de vendas, o average deal cycle. Então, basicamente, está botando tempo versus dinheiro. Então, tem algumas métricas no mercado que falam assim, dependendo da indústria, quanto que a pessoa tem que trazer para ser um bom vendedor. Mas eu acho que isso vai bastante do feeling. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente está criando programas de enablement e tal, com a liderança, é falar, cara, beleza, você sabe quanto que cada vendedor teu traz por dia? E, surpreendentemente, vários líderes não têm ideia. Porque a gente segue outras métricas, né, num CRM. Segue o número de oportunidades, a receita, o gross profit, né, segue isso. Então, a primeira parte é definir quanto que essa pessoa traz, porque o impacto do enablement está nessas métricas, nessas variáveis. Por exemplo, número de oportunidades. Cara, se o cara sabe fazer um discovery melhor, né? Se a pessoa ali de vendas está disposta a qualificar os negócios de maneira mais rápida, ele já aumenta o número de oportunidades no pipeline. Então, se aumenta um, aumenta o outro, proporcional. Agora, o win rate. Se a pessoa tem acesso a todo o conhecimento, né? Todas as ferramentas para fechar negócios, né? Então ela sabe prospectar, qualificar, negociar, fechar contratos, o win rate dela vai subir também, né? E se a pessoa é expert, né, é um especialista nos produtos, que também é parte do enablement, ela consegue também aumentar o ticket médio, porque o mesmo cliente que, no nosso caso, pode comprar um perfil oficial do WhatsApp, porque a gente representa o Facebook, é o mesmo cliente que pode também comprar da gente um chatbot inteligente, né? Então, você ter conhecimento sobre casos de uso e produto também aumenta essa métrica de average deal size. E quando o vendedor domina essas variáveis, é natural que ele diminua o tempo, o ciclo de vendas, né? Ao invés de levar, sei lá, seus 6, 8 meses com uma enterprise, a pessoa já está tão preparada que ela vai diminuir. Então, você tem impacto do enablement nessas 5 variáveis, as 4 do cálculo e o próprio resultado do Sales Velocity. Então, eu usaria esse daí, tá? Animal. Muito bom, muito legal. E realmente, assim, né, a capacidade de gerar urgência, capacidade de identificar o problema, né, raiz
enfim, tudo isso, né, se conhece o produto, se tem todas essas habilidades conjuntas, vai reduzir o ciclo de venda e as coisas vão se Exato, combinar, né? exato. Pô, E tem, muito legal, muito cara, boa tem, tem, explicação. tem uma outra que é legal também, Cris, que aí já é para empresas que talvez estejam um pouquinho mais estruturadas, que é o tempo para a primeira venda, né? Time to first acquisition, time to first Uhum, customer, ou algo assim, que é, beleza, do dia 1 da pessoa de vendas, passando pelo onboarding, em quanto tempo ela vai fechar o primeiro negócio. Mas aí já é um pouquinho mais complicado, né? Porque depende de muita coisa, né, velho? Mas uhum. também é uma métrica interessante. Se você está querendo vender a ideia de enablement, quem está ouvindo aqui quer dar uma reforçada no enablement, ou quer entrar nessa jogada, você precisa medir o que está acontecendo agora. Porque aí tudo que está acontecendo agora, mais o enablement, é que é para mudar a situação futura, né? Uhum. Na Infobip, vocês olham o ramp-up time como primeira venda? Ou esse é um dos indicadores? Ou é até o atingimento da meta? É, Como que vocês fazem? ele é um dos indicadores do ramp-up, mas o nosso período de onboarding, por causa do portfólio, cultura, né, organizacional, é de 30 dias oficial. Desses 30 dias, Uhum, 5 deles, eu vou dividir em 4 semanas. Na primeira semana, eles têm um onboarding com o pessoal do RH, que é um onboarding mais high level, né? O que a Infobip faz, qual que é a história, né? Estrutura, go-to-market e tal, né? As estratégias. E aí, nas 3 próximas semanas, é onde entra o enablement, que aí a gente mistura, basicamente, o conteúdo digital, né? A gente usando o sistema que a gente tem, então eles vão ter cursos online, vão ter que fazer umas tarefinhas e tal, com sessões ao vivo com mentores, que são líderes de outras áreas, são engenheiros de produto e tal, e comigo, né? Então, as minhas sessões, ou a minha responsabilidade no onboarding é garantir que o cara, né, que a pessoa tenha o conhecimento de produto ideal para ele ter as primeiras conversas com os clientes. Então, o nosso ramp-up, na verdade, é nível de conformidade, o nível de conforto do vendedor em relação à prospecção, por exemplo. Então a gente faz legal. vários roleplays, né? Faz várias discussões sobre metodologias e tal, para a gente ter também um pouquinho mais de controle. E aí, depois desse um mês eu venho, tento, né? Também não vou ser hipócrita e falar que consigo toda vez, porque é muita gente. Mas tento também ter uma sessão não só com eles, mas com os líderes, para falar, olha, essa pessoa tá me mandando super bem nisso aqui, A, B e C, mas talvez precise de mais atenção em X, Y, né? Então, esse feedback do enablement também é muito importante, né? Da gente ser Uhum, honesto com a pessoa, e aí entra um pouco de experiência, de senioridade, né? De você conseguir falar para a pessoa, cara, tá fazendo merda, né? uhum. Dá para melhorar nisso daqui, nisso daqui. Então, é um cuidado que tem que ter também. Legal. Cara, você falou bastante sobre o papel da liderança, né? Dividir bem responsabilidades. Como que você faz hoje essa questão do enablement dos líderes e um pouco do acompanhamento dessa qualidade da ponta, um pouquinho da qualidade do feedback, qualidade da rotina da gestão? Você entra nisso? Como que você tem lidado com esse ponto? Sim, na verdade são instâncias separadas, assim, são caixinhas separadas, né? O tipo de enablement que a gente faz com o líder e que faz com o vendedor ou o membro da equipe, né? Porque são trabalhos diários diferentes, né? Mas uma coisa que eu tento sempre fazer e o time de enablement aqui da Infobip também faz, antes de decidir qualquer conteúdo, qualquer tópico de discussão, a gente precisa verificar com o líder se aquilo é de fato relevante. Porque muitas vezes o que Uhum, aconteceu, isso aí é minha culpa, né? Basicamente era o seguinte, cara, eu acho que todo mundo precisa saber gerenciar objeções. Eu acho que, porra, é básico, né? Para uma prospecção, para uma apresentação e tal. Então foi a primeira coisa que eu quis apresentar para todo mundo. Olha, pessoal, essas aqui são as top 10 objeções que a gente recebe. Preço, necessidade, né? Segurança, comparação com concorrência e tal, várias, né? E na verdade não era o que os caras precisam, né? Então o líder falou assim, cara, show, Pedro, super legal, você fala bem e tal, não sei o quê, mas o pessoal não está sabendo escrever e-mail de prospecção. Então, como é que eu vou pular algumas etapas? Então, por isso que é importante a gente usar do enablement para nivelar as pessoas.
Então vamos, por exemplo, fazer alguns roleplays, ou vamos pegar feedbacks oficiais, né, dos líderes, onde é que tudo precisa ser melhorado, né? Qual que é o fundamental, qual que é o urgente disso aqui? Porque eu acho que o enablement é sempre uma construção, né, Cris? É o lance de, se eu dou muita opção, as pessoas não vão saber o que decidir, né? É um viés, né, de comprador até, o choice overload, né? Se eu falo pro cara, nossa, eu tenho 10 cursos aqui, ô vendedor, ou vendedora, eu tenho 10 cursos, escolhe aí. Não vai funcionar, né? Então, usar da liderança, primeiro para alinhar o conteúdo, treiná-los antes ou juntos com o time, porque essa pessoa também precisa ficar como referência, né? Claro que isso vai depender do perfil de cada empresa, né? Tem empresas em que o líder de vendas ele é mais ativo, vai em reunião, né? Participa de tudo, e tem outros que é um papel um pouco mais operacional. Então, eu acho que... Depende, né? Vai depender. Legal, muito bom. E, cara, acho que você, assim, estando no Brasil, ter participado da Operação Brasil e agora tá nessa Operação América Latina e América do Norte, acho que seria legal você comentar um pouco de comparações, né? Acho que não é muito... Em muitos casos não funciona bem, mas acho que você pode trazer algumas visões sobre entendimento sobre máquina de vendas, maturidade do vendedor, prós, né, onde que a gente está melhor, onde que a gente tem que avançar e vice-versa, né? Acho que você pode trazer alguns insights legais aí. Sim, cara, antes de tudo eu preciso comentar sobre como a gente constantemente, como brasileiro, acha que, porra, o gringo é melhor, tá? Eu já começo dizendo que não, né? Eu vou dar um pouco de contexto depois, mas o que eu preciso dizer toda vez que nós tomamos iniciativa como brasileiros, latinos, de investir nosso tempo, nosso recurso em aprender, a gente vai fazer bem feito, porque também é uma questão de necessidade, né? Então, só comparando os dois mercados, mesmo que agora esteja numa crise macroeconômica e global, o mercado norte-americano e o mercado latino-americano diferem principalmente em maturidade e quantidade de oferta, ou seja, a gente está falando de Curitiba, e Curitiba tem bastante empresa de tecnologia, né? Mas ela é fora do eixo para a América Latina, né? Então, por exemplo, um vendedor aqui de Curitiba, ele sabe que, cara, se ele não bater muito as metas dele, ou se ele não conseguir performar do jeito que é esperado, ele pode ser mandado embora, né? E aí, para arranjar um outro emprego, existe um processo, existe uma dificuldade no mercado. Não são tantas as empresas. E se a gente olha de maneira bem genérica e opinião pessoal, né? Pelo amor de Deus. Mas quando você vai para os Estados Unidos, a quantidade de empresa, de startup, de tecnologia, de tudo que existe, se o cara faz um trabalho bom e acaba sendo mandado embora, ou ele não está satisfeito e acaba pedindo as contas, para ele encontrar outra coisa é mais fácil. Então isso aí é um lance de perfil de vendedor. Então aqui... partindo desse princípio, a maior diferença que eu vejo é que nos Estados Unidos, principalmente, nem tanto no Canadá, o conceito de enablement para eles é puramente esse lance de coaching. Então, o enablement existe como uma ferramenta individual, né? Uma ferramenta que o líder precisa ter, né? Que a liderança regional precisa aplicar. E aqui no Brasil e América Latina, a gente já está começando a entender que isso é um processo dentro da empresa, né? Não tem a ver com os indivíduos, né? Tem a ver com os times, tem a ver com a estratégia, com a estrutura e tal. E aí isso difere porque macaco velho é macaco velho independentemente da língua que fala, né? Então, se a gente vai treinar gente que é mais experiente, tem essa noção. Uma outra diferença que eu acho bem importante é que na América Latina a gente consegue, e eu acho isso bom, mas a gente consegue colocar vários chapéus, né? Vamos botar assim. Então, o vendedor ele sabe que ele precisa saber do produto, do CRM, do marketing, de casos de uso, fazer uma demo. O cara precisa saber negociar, entender do contrato, da legislação, né? É uma visão mais geral, assim, né? Mais holística do processo de vendas. E como o mercado norte-americano ele já é mais desenvolvido, porque faz muitos anos que as big techs existem lá, as pessoas são mais especialistas.
Então, eles têm essa pegada de, cara, eu sou um vendedor, então eu só preciso ir na reunião e vender. É o meu papel, né? É o cabresto ali, é o meu papel. Enquanto o pessoal de desenvolvimento de negócio, SDR, BDR, né, mid-market e tal, olha, você só precisa abrir as portas e o AE vai fazer tudo, né? O vendedor vai fazer tudo. O engenheiro vem, faz a demo, então não precisa fazer muita coisa. Então, quebrar um pouquinho essa mentalidade é mais difícil lá do que aqui, né? Então, essa é uma grande diferença que eu vejo. Não sei o que é certo ou errado, é só uma das diferenças. E na aplicação diária do enablement, eles são bem diferentes também, porque as necessidades são diferentes no meu público, né? Então, por exemplo, o público que eu atendia e atendo na América Latina são pessoas que têm níveis de experiência de júnior para pleno, né? Vamos botar assim, né? São pessoas que já sabem vender, sabem bem do produto, mas ainda tem uma caminhada, né? E a Infobip resolveu, ou tem por estratégia, contratar pessoas mais experientes, que já são do mercado, que já são da indústria lá na América do Norte. O que leva a esse embate, né? Tipo, cara, eu já faço bem meu trabalho, então não preciso de enablement. Então, na América do Norte existe um processo de convencimento mais difícil. Preciso convencer a liderança, convencer o vendedor de que aquilo é necessário ou é positivo, né? Enquanto aqui o pessoal que está em ascensão, né, de vendas e tal, fala assim, não, é isso mesmo, eu preciso aprender, vamos fazer um negócio. E aí isso leva a gente a adaptar tudo. Adapta o conteúdo, porque eu não posso falar de discovery com uma pessoa que já vende há 15 anos, do mesmo jeito do que outros. E eu preciso adaptar o formato, que são gerações diferentes na maioria dos casos, né, Cris? Então, se eu estou falando com um baby boomer, né, se eu estou falando com alguém ou mais na minha faixa, 30 mais, existem maneiras de eu entregar o conteúdo, né? Mais interativo, né? Precisa ter engajamento pessoal, né? Ao vivo e tal. Enquanto a gente tem uma outra geração que já vem chegando nos últimos anos, que é muito mais ligada em tecnologia, muito mais autodidata, porque cresceu, né, assim, e sabem muito bem lidar com umas dinâmicas mais virtuais, por exemplo, que já entrou no mercado durante a pandemia, ou entrou um pouquinho antes e teve um baque, mas não tão grande. Então, essas são as diferenças, né? Quanto ao mercado de enablement, a gente também vê uma diferença muito grande, ou eu vejo, mas discutindo com o pessoal lá, é que no Brasil, como ainda é razoavelmente novo, né, vamos botar assim, o lance do enablement ainda está maturando, a gente não tem super expoentes, assim, tipo, a gente não olha para as pessoas e fala, nossa, essa mulher é muito foda em vendas e tal, e, cara, lançou um curso, né? A gente não tem essa personificação do conhecimento. Enquanto nos Estados Unidos, são os coaches, né? É o cara foda do LinkedIn que sabe tudo e fica lá trabalhando. Então, a gente acho que tá nessa crescente aqui. Personificar o conhecimento também, cara. É entender que quem é treinado e quem treina, os dois têm conhecimento. Então, os dois podem virar especialistas e se identificar como tal, né? A gente é muito envergonhado, é a síndrome de vira-lata, né? Ou do impostor, para o outro lado, mas é tipo, não, eu não sei muito bem. Cara, sabe, todo mundo fazendo o seu trabalho e tal. Então a gente precisa ser mais marqueteiro. Os Estados Unidos é muito marqueteiro. Sim, muito bom, muito legal. E o perfil do cliente muda também, né? Muito o jeito de comprar. Total. E a tecnologia disponível, enfim, acho que tem alguns fatores que aceleram, né, esse aprendizado, enfim, essas personalidades que surgem, né? Tem um ecossistema maduro que fortalece tudo isso. Muito bom. Pedro, acho que para a gente fechar, acho que seria legal a gente falar um pouquinho de 2023, né? Você até comentou ali no começo, né? As dificuldades da indústria. Acho que se você puder contar um pouquinho desse cenário, assim, de enablement em 23, num cenário mais complicado, layoffs acontecendo, como que você tem lidado e como que você tem visto a empresa atuando fora do Brasil e também o mercado brasileiro nesse sentido. E talvez dicas aí para o pessoal relacionado a isso,
que esteja preocupado também, né, em habilitar o time a vender melhor nesse cenário específico que a gente está. Cara, eu acho que esse é um tema super bacana de ser discutido, porque ele é muito dinâmico, né? Então, eu vir para cá e falar, cara, não, você precisa investir em A, B e C, eu acho que vai depender muito da realidade das empresas. Né? A gente sabe que rolou essa bolha, esse grande êxodo durante a pandemia também, de pessoas que não estavam satisfeitas com o trabalho, né? A grande onda de demissões e tal. E agora essa bolha está estourando, então as grandes techs e as pequenas também estão demitindo o pessoal, porque viram que ou exageraram ou teve um erro ali de estratégia durante os 2 últimos anos. Mas eu acho que a gente está na recuperação agora, 23. Assim. Eu acho que não só em relação à estabilidade do mercado, né, a própria questão política aqui no Brasil e fora também, as coisas estão ficando um pouco mais estáveis e propensas a darem certo, se a gente fala de vendas e tecnologia. Mas eu acho que o que é importante para quem está interessado em enablement, quer conhecer mais, é saber quais que são as tendências do mercado de tecnologia em que ela está inserida. Então, se eu falo de Infobip, estou falando de mercado de mensageria, de automação, de marketing, né, de tecnologia de omnicanalidade, de tudo isso. Mas a gente pode estar falando de softwares que processam pagamentos, né? A gente pode estar falando de fintechs, pode estar falando de área de saúde, né? Tecnologia na área de saúde. Então, eu acho que para 23 a gente precisa se adiantar quando for falar com os clientes. A gente precisa saber o que é que eles estão buscando ou ao que é que eles já têm acesso antes mesmo de começar a perguntar. Então, se você pega relatórios globais, assim, tipo Juniper, Gartner, que é o mais famoso, e você vê as tendências, lá fala muito de aquele mesmo papo de 10 anos, sustentabilidade, cultura organizacional, só que ele adicionou algumas outras coisas, a inteligência artificial, né, a automação de alguns processos, transformação digital, otimizar a parte de segurança, confiança, risco, né? Então, são temas que a gente precisa estudar se a gente quer ensinar as pessoas a venderem usando isso. Então, do ponto de vista do enablement, eu acho que a pessoa que é um enabler, ou sei lá como a gente for chamar, é a pessoa que tem que mais estudar na sala. Né? É a pessoa que está o tempo inteiro consumindo informação, que está sabendo filtrar a informação que chega, seja de mercado, de tecnologia ou de comportamento humano. Então, eu acho que esse fator de comportamento humano a gente acaba ignorando porque nem todo mundo tem essa experiência de estudar um pouquinho mais de psicologia, né, de neurociência e tal, e saber como que as pessoas se portam numa negociação. Quais são os motivadores, quais são os vieses de compra que as pessoas têm, né, qual que é o estado atual, o estado futuro. Então, falei um monte de coisa para dizer que 23 tipo, tá aí para a gente continuar tocando pau, e se a decisão é investir em enablement, que a pessoa que for tocar isso, ou o departamento, tenha noção de que há um período de planejamento antes. Então não é simplesmente, nossa, eu acho, deixa eu botar aqui meu dedo no vento e falar, eu acho que a gente precisa fazer um onboarding novo. Não, calma. O que é que está acontecendo agora? Do que é que estão reclamando? Ou o que estão pedindo? Como que são as métricas? E como que o mercado vê tudo isso? O mercado não quer mais um vendedor que seja especialista nas funcionalidades do produto. Saber que aqui, se ele clicar ali no Callrocks, ele vai começar a gravar o negócio e tal. Não. Ele quer um vendedor que ele seja consultivo, que seja um consultor. Que ele se preocupe com o que vai acontecer depois de implementar o produto. E esse conhecimento faz parte do trabalho do enablement. Então a gente precisa preparar a galera para ter conversas mais bacanas, né? Ter conversas de peso mesmo, de importância. E não só fazer o bom e velho porta a porta ali, né? De falando, olha, eu sou mais barato, ou a minha feature é A, B e C, porque senão a gente vai entrar em guerra de preço, e aí já é outro esquema que é muito mais difícil de você conseguir resolver. Então, o foco é estudar em 23 para você implementar também em 23, mas saber que o mercado, acho que hoje está reaquecido. Total, eu super concordo. Acho que
é um super desafio, né? Você não ficar na conversa superficial, conhecer o problema melhor que o próprio cliente, né? Assim, beleza, é legal falar isso. Sim. Mas é como você disse, né? Putz, se tem alguém ali que está estudando, tá, né, o nerd ali da sala para digerir tudo isso e entregar de presente para o time, é um pouco desse papel do enabler, né? É. De entregar isso para ter conversas ricas e resolver problemas mais rápido e mais O que profundos. eu falo pro pessoal, que no começo desse ano a gente fez eu montei um programa de certificação em vendas que cobre todas as etapas assim do processo, desde lead, discovery, presentation, blá blá blá. E uma coisa que eu falo é o seguinte: o vendedor 23, vendedor 2023, não é a pessoa que tem que perguntar para o cliente qual que é o problema, né? Ou aquela pergunta assim, por que você não tá dormindo? O que te deixa acordar? Porra, tá ligado? É, Mas é o vendedor que precisa apontar coisas que o comprador não sabe. Então o comprador não sabe se ele está exato. deixando dinheiro na mesa, ele não sabe se a tecnologia que ele usa é ultrapassada, ele não sabe, porque não é papel dele. Eles não são especialistas em compras de serviços de tecnologia. Eles têm o escopo. Então a gente precisa começar a abrir um pouco mais o olho do comprador. E isso vale para o enablement. A gente não precisa dizer Uhum. o que é que os vendedores. A gente não precisa perguntar necessariamente o que é que os vendedores querem aprender. A gente precisa entender o que eles precisam, com base na performance, com base no alinhamento com liderança. Excelente, muito bom. Pedro, brigadaço. Acho que Prazer, velho. fizemos um papo incrível, acho que muito conhecimento. Logo vai estar disponível para todo mundo assistir, ler. E, bom, deixa teus contatos aí para o pessoal te seguir. Enfim, acho que Claro, você cara. sempre tá. Eu não estou tão ativo no LinkedIn, porque eu dei um break na minha vida, porque eu estava gastando muito tempo. Mas se vocês procurarem lá, é linkedin.com /in/Pedro Dare, tudo junto. Acho que depois o Cris deixa lá. E eu sou, olha, como foi nessa conversa, né, Cris? Já sabe que eu sou super aberto para falar sobre assuntos, sobre vendas, sobre tecnologia. Então, por favor, fique à vontade para me adicionar e a gente continua tocando barco. Excelente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cris. Valeu. Tchau, tchau.